Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com as nossas vidas. Hoje eu estou aqui sozinho para gravar o estudo, não estou sozinho porque o Bruno está aqui comigo, mas o Bruno fica atrás das câmeras. Aqui na frente da câmera estou só eu. O Samuel hoje teve um compromisso, então hoje estou eu aqui para conversar com vocês um pouco sobre esse tema que nós temos conversado nos últimos encontros, que é a restauração. Você já sabe tudo aquilo que a gente sempre conversa com você, né? Você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as mensagens do novo conteúdo que nós vamos colocando no canal, e também o principal de tudo é você assistir o conteúdo e também você compartilhar o nosso conteúdo com outras pessoas, porque isso que abençoa a sua vida também vai abençoar a vida de outras pessoas, não tenho a menor dúvida. Então assuma esse compromisso, compartilhe esse vídeo e outros vídeos nossos, o link do nosso canal com seus amigos, com seus parentes, com seus colegas de trabalho, que vai ser bênção na vida deles, tá bom? Hoje nós vamos ler parte do Salmo 51, Salmo de Davi, número 51. E antes da gente ler o Salmo, eu vou orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti por esse tempo, por esse momento, essa oportunidade de reflexão na Tua Palavra, Senhor. Ilumina as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito toque os nossos corações para a compreensão da Tua Palavra e fortaleça a nossa vida para vivermos essa Palavra de maneira verdadeira e de maneira que glorifique o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vou ler aqui o Salmo 51, ele diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor. Por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra Ti, só contra Ti, pequei e fiz o que Tu reprovas, de modo que é justa a Tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Glória a Deus, vamos até aqui. Nós temos conversado nos nossos últimos encontros sobre transformação, libertação, curas, e nós já lemos várias histórias bíblicas, vimos vários personagens bíblicos que de alguma maneira tiveram um encontro com Deus, e esse encontro foi muito impactante para as suas vidas, e boa parte desses encontros marcou a vida dessas pessoas como um divisor na vida delas, né? Passou a partir daquele encontro existir a vida antes e a vida depois daquele encontro. Hoje nós vamos lemos e vamos pensar um pouco no Salmo 51 sobre alguém que foi em busca dessa transformação, dessa restauração em comunhão com Deus, que foi Davi. Quando que Davi escreveu o Salmo 51? É conhecida a história de quando Davi cometeu adultério junto com Batseba, os dois adulteraram.
e que isso foi mal diante dos olhos do Senhor, algo que resultou na morte de Urias, que era marido de Batsebá. Essa história você pode ler lá em 2 Samuel, capítulo 11, 12 e 13. E o profeta Natã, depois de um tempo, foi conversar com o Davi e disse a Davi aquilo que ele havia feito. E o profeta fez aquilo porque Deus o mandou conversar com Davi. Então ele disse para Davi: olha, você cometeu esse pecado, você fez assim, 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 isso foi reprovável diante do Senhor. E Davi reconheceu o pecado dele. Naquele momento ele diz: pequei contra o Senhor. E o profeta Natã disse a ele: olha, o Senhor te perdoou. Né? Por que Deus perdoou Davi naquele momento? Porque quando ele disse que pecou contra o Senhor, foi de sinceridade de coração. Foi um reconhecimento de pecado junto com arrependimento. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós recebemos o perdão de Deus por conta dos nossos pecados quando nós nos arrependemos. Não é apenas quando nós pedimos perdão. Porque existem pessoas que cometem pecados e pedem perdão, mas não estão arrependidas dos seus pecados. Então é muito comum também nós ouvirmos as pessoas dizerem assim: não, se você pecou, peça perdão a Deus que Ele te perdoa. É claro que é preciso pedir perdão a Deus, mas acompanhado do pedido de perdão é preciso vir o arrependimento. O arrependimento é que faz com que Deus perdoe os nossos pecados. O pedido de perdão deve ser fruto do arrependimento. O pedido de perdão não pode ser um ato religioso apenas, um rito religioso. Não existe perdão para quem não se arrependeu. Então nós não podemos fazer essa confusão, né? Eu vejo pessoas, já ouvi pessoas dizendo: não, depois é só pedir perdão para Deus. Não é. Esse pedido de perdão deve ser fruto do arrependimento. Se o pedido de perdão não for fruto de arrependimento, não há perdão, tá bom? Até porque a Bíblia diz assim: arrependei-vos dos vossos pecados. Então, Davi escreveu o Salmo 51 depois do encontro que ele teve com Natã. O Salmo 51 é a poesia, é a canção escrita por Davi, contando do arrependimento dele depois que o profeta foi e contou para ele o que ele havia feito, e ele se conscientizou de que aquilo que tinha acontecido estava tudo errado, né? Então, há algumas características aqui que são muito importantes para a restauração da vida de Davi, que nós devemos prestar muita atenção quando nós buscamos restauração das nossas vidas na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, quando aquilo que nós estamos vivendo é consequência dos nossos erros, é consequência dos nossos pecados, né? Então, Davi tem por característica a compreensão de que o recebimento do perdão não é por merecimento, não é por alguma coisa que nós fazemos. Tanto que ele começa o salmo, a primeira expressão que ele usa no salmo é: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Às vezes, na Bíblia, a palavra misericórdia, ela se relaciona muito com a palavra graça. Então, a misericórdia, a graça de Deus, são favores que nós recebemos da parte de Deus, os quais nós não merecemos. Por quê? Porque as ofensas são graves
E Deus nos perdoa existindo arrependimento porque Ele quer. Não é porque nós conquistamos, nós não conquistamos o perdão, nós não conquistamos a misericórdia, nós não conquistamos a graça. É o Senhor que, por decisão soberana, nos oferece a graça, a misericórdia, o amor e o perdão em Cristo Jesus. Então, Davi tinha consciência de que aquilo que ele estava pedindo a Deus, ele não merecia, mas de que ele poderia receber de Deus, porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Num outro momento da vida de Davi, foi perguntado para Davi se ele preferia cair na mão de Deus ou cair na mão dos homens. Ele disse: eu prefiro ficar nas mãos de Deus, porque Deus, mesmo quando irado, é misericordioso, é gracioso. O ser humano não. O ser humano, quando irado, é somente irado. Então, sempre é preferível estar nas mãos de Deus. Então, é sempre ter essa consciência, porque essa consciência vai gerar em nós a humildade. Eu estou indo pedir a Deus algo que eu sei que não mereço. Por isso, deve existir em mim um comportamento humilde. Mas também esse comportamento humilde tem que ser verdadeiro. Não pode ser uma encenação. Tá? Então Davi continua esse salmo tão bonito e ele pede a Deus que ele seja restaurado por Deus. O versículo 2 ele diz assim: lava-me de toda a culpa, de toda a minha culpa e purifica-me. Ou seja, Davi quer ficar limpo daquilo que ele fez. Ele quer ser restaurado por Deus. Então, existem alguns comportamentos que as pessoas têm consciência do seu erro. Elas têm consciência do seu pecado. E têm consciência de que aquilo ofende a Deus, mas elas não querem abandonar o pecado. Elas amam aquele pecado. Tem até um amigo meu, pastor também, pastor Guto, que ele usa uma expressão que eu acho muito interessante, que ele fala assim: pecados de estimação. Pecados da estima, ou seja, cria-se um vínculo, cria-se um relacionamento com o pecado. Então a pessoa assume que é errado, ela até pede perdão para Deus, em algum momento ela sente até algum remorso por fazer aquilo, mas ela não quer abandonar. Ela quer continuar fazendo aquilo, mesmo consciente de que aquilo é um erro. Então, isso não caracteriza arrependimento. O que caracteriza arrependimento é o profundo desejo de ser transformado, o profundo desejo de ser restaurado. Então não basta apenas dizer assim: não, eu sei que o que eu faço é errado, eu sei que aquilo que eu fiz foi um pecado e eu vou pedir perdão a Deus. Isso por vezes nos torna pessoas assim de um comportamento até hipócrita, né? Porque lá no coração não há arrependimento, lá no coração não há nenhuma intenção de abandonar o pecado. Por vezes esse comportamento ele vai fazer com que nós ofereçamos uma satisfação muito mais às pessoas do que a Deus. Parece que há um desejo de cuidar muito mais da imagem do que da comunhão com Deus. E o comportamento de Davi mostra outra coisa quando ele diz: lava-me, purifica-me. Depois lá no versículo 7 ele vai pedir de novo para ser purificado, para ser lavado por Deus. Ele diz que se for purificado por Deus ele ficará puro, que se ele for lavado por Deus ele vai ficar mais branco que a neve. E no versículo 18 ele diz o quê? Que se isso acontecer, ele ficará alegre novamente. Ou seja, ele estava triste.
Ele estava triste com aquilo que ele havia feito. Irmãos, aquilo que ele havia feito, em algum momento, ofereceu a Davi muito prazer. Ele se envolveu num relacionamento íntimo com uma mulher. Então, durante esse envolvimento, ele teve muito prazer. Teve prazer. Mas depois isso se transformou numa tristeza. Uma tristeza. E uma tristeza tão profunda que a alegria só poderia ser restaurada, ele só poderia ficar alegre novamente se Deus o purificasse, se Deus o lavasse. Então isso vai mostrando um coração que quer abandonar o erro e que deseja fazer a coisa certa. Não há como ser purificado e continuar a fazer as mesmas coisas que nos deixam impuros. Imagine que você vai lavar uma roupa, você pega um balde de água limpa e vai lavar essa roupa no meio do barro. Então você põe a roupa na água limpa, tira o barro, mas depois você estende ela aí no chão ali, não tem o varal, vou estender ela aqui no barro para ela secar. O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar suja novamente, ela vai ficar cheia de barro novamente. Então, para que ela fique de fato limpa, é preciso retirá-la daquele lugar, é preciso retirá-la do barro, é preciso levar para um lugar limpo, para que ela seja de fato lavada e permaneça limpa. Então, não dá para acreditar, quer dizer, dá para acreditar, mas não é uma crença verdadeira de que, assim, ao mesmo tempo que Deus nos purifica, nós continuamos nos sujando. E de que esse processo é normal e de que é assim que as coisas funcionam. Não é isso que Davi nos ensina no Salmo 51. Ele nos ensina o reconhecimento de que o perdão é misericórdia de Deus, é por conta do amor de Deus, é a graça de Deus. Ele tem plena consciência de que aquilo que ele fez, ainda que em algum momento tenha oferecido a ele muito prazer, num outro momento colocou uma profunda tristeza. Ele tem o desejo de abandonar essa prática que o tornou triste e ele quer caminhar junto com o Senhor. Ele quer ser purificado por Deus e permanecer livre. E ele sabe que a alegria só vai voltar à vida dele quando essas práticas que o entristeceram forem abandonadas e outras práticas começarem a ser feitas, práticas essas que glorificam o nome de Deus e andam em consonância com a palavra de Deus, obedecendo aquilo que Deus solicita como comportamento para cada um de nós. Então, nós temos conversado bastante sobre algumas restaurações que vêm de outros processos que aconteceram na vida. Nós falamos de algumas restaurações que aconteceram porque algumas pessoas estavam enfermas. Falamos de algumas restaurações que aconteceram porque as pessoas estavam passando momentos muito difíceis na vida delas. E esse momento aqui também um momento difícil, mas ele é fruto, ele é consequência de algo errado que foi feito. Foi feito deliberadamente, algo errado que foi feito e que trouxe grandes prejuízos para a vida de Davi. Significa que quando nós estamos enfermos, estamos passando por dificuldades na vida, que isso tudo é fruto de coisas erradas que nós fizemos? Não, de maneira alguma. Tem muitas dificuldades que nós passamos na vida que não tem nada a ver com coisas que nós fizemos de errado e às vezes nem fizemos coisas erradas, mas passamos por dificuldades e enfermidades da vida. Não necessariamente essas coisas precisam estar coladas o tempo todo, mas há sim determinadas dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas que são sim consequências de erros, escolhas erradas que
que nós fizemos e que isso só pode ser transformado na comunhão com Deus, né? Existe uma fala do pastor Augusto Nicodemos, que eu gosto muito, que ele diz assim, que arrependimento não é quando a gente chora. Arrependimento é quando a gente muda. Por quê? Porque nós choramos muitas vezes, mas não paramos de fazer determinadas coisas. Então, o choro pode demonstrar sinceridade? Pode, desde que acompanhado de uma mudança de comportamento, né? Então, às vezes as pessoas, elas choram, elas lamentam, elas dizem que sabem que cometeram coisas erradas, mas quando acaba a conversa e ela sai dali, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai fazer a mesma coisa. Nunca houve arrependimento genuíno. É claro que, mesmo havendo arrependimento genuíno, depois nós erramos novamente, podemos sim. Mas quando a pessoa faz isso, ela está errando deliberadamente. Não é assim, eu caí em tentação novamente. Não, ela foi ao encontro da tentação. Ela não foi tentada. Ela já estava vencida pela tentação. E ela foi somente em busca da realização daquilo que dava algum benefício, algum prazer. Isso não é um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é aquele que, na comunhão com Deus, busca mudança de vida, busca libertação, busca restauração, busca transformação. E é isso que Davi estava fazendo quando escreveu essa linda canção para Deus, quando escreveu essa poesia para Deus. Um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus, pedindo que Deus o colocasse nesse processo de modificação da vida dele, de transformação da vida dele, de restauração da alegria, que também é um processo, né? Não é assim, agora eu estava triste há 5 segundos e agora estou completamente alegre. Até porque, dependendo das coisas que nós fazemos na vida, exigem alguns comportamentos para o abandono, né? Às vezes é preciso conversar, às vezes é preciso promover algumas mudanças na vida, na rotina, né? Então, o lavar não é apenas um único banho, vamos dizer assim, né? Mas é um processo. É um processo que, em comunhão com Deus, nós vamos sendo por Ele purificados. E essa é uma das grandes restaurações que Deus poderoso pode promover nas nossas vidas. Até no final do Salmo 51, ele diz assim, né? O versículo 19, ele diz, no Salmo, o versículo 17, ele diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, que Deus não despreza. Então, é assim que devemos nos apresentar diante de Deus, um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um coração contrito, que aí o Senhor não despreza esse pedido de perdão, porque somente onde há genuíno arrependimento é que existe quebrantamento, é que existe humildade diante do Senhor. E aí o Senhor nos limpa, o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica, restaurando a alegria nas nossas vidas. Se você, porventura, está vivendo dessa maneira, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, mas busque ao Senhor verdadeiramente. Às vezes nós fazemos essas coisas muito, como eu disse antes, muito para dar alguma satisfação para as pessoas que estão em volta. E não é nisso que Deus está interessado. Deus
Deus está interessado em humildade, arrependimento genuíno, coração quebrantado, coração contrito. E isso pode ser feito não publicamente, pode ser feito lá no nosso quarto, em comunhão com Deus, em oração com Deus. Então, se você tem vivido dessa maneira e chegou num estágio, num tempo da sua vida, que aquilo que trazia algum benefício, algum prazer, só tem trazido dificuldade, só tem trazido tristeza, peça perdão ao Senhor, arrependa-se, peça perdão ao Senhor com o coração quebrantado e Ele vai transformar a sua vida, restaurando a sua alegria. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos constranja, ó Pai, quando o nosso comportamento é reprovado pelo Senhor, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos incomode quando gostarmos por demais e nos vincularmos demais aos prazeres que algumas atitudes erradas podem trazer para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença de que caminhar em desacordo com a Tua vontade é uma péssima escolha. É a pior escolha que nós podemos fazer para as nossas vidas. E que Teu Espírito quebrante os nossos corações para sermos humildes diante do Senhor e temos um profundo desejo de Te agradar, vivendo de maneira que glorifique o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus nos abençoe. Até o próximo encontro.